A Segunda Guerra Mundial, normalmente a gente aprende sobre ela como uma realidade lá distante, né? Os filmes, revistas, desenhos, quando falam da Segunda Guerra Mundial, parece que ocorreu lá na Europa. E a gente aprende muita coisa sobre Pearl Harbor, invasão à Normandia, mas a história dos torpedeamentos, a ação de submarinos na Bahia, Alagoas, Sergipe, enfim, na costa brasileira, ela não é tão abordada. Quando a gente para pensar, a gente começa a perceber que nós tivemos uma guerra em nosso mar e na vida cotidiana das pessoas. Encontrar essas histórias, entender como elas marcou a vida das pessoas, é uma forma de a gente preservar a memória da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Quando a gente estuda os torpedeamentos dos navios mercantes, a gente vai até a beira da praia. E na beira da praia, a gente começa a encontrar pescador, faroleiro, roceiros, vendedores. E a gente começa a perceber que essas pessoas que moram na beira da praia nos levam à beira do mundo, do maior conflito que houve na história do mundo. A Segunda Guerra Mundial marca uma coletividade. E a gente está aqui para tentar entender esse processo. Quando a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939, o próprio presidente da República, Getúlio Vargas, no tempo do Estado Novo, ele vivia na dúvida, permanecer na neutralidade ou ter uma atuação maior na guerra. Diziam que o Estado Novo tinha uma feição fascista, o que não é verdade. As pessoas pensavam que Getúlio Vargas tendia a apoiar o eixo. Só que o que aconteceu? Os torpedeamentos, ele acaba também, de certa forma, acabando com o estado de neutralidade do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai reconhecer nesses torpedeamentos uma situação de guerra. E reconhece, a partir daquele momento, vai ser anunciada a declaração de guerra do Brasil à Alemanha e à Itália. Quando a gente vê os documentos de época, principalmente a declaração do Brasil, a gente vê lá que o principal motivo para o Brasil declarar guerra à Alemanha nazista, à Itália fascista, foram os torpedeamentos que ocorreram no litoral da Bahia e no litoral de Sergipe, né? Então, desde então, a palavra torpedeamento passa a ser comum nos litorais do Brasil inteiro. Alagoas, a Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Amapá. Então a gente percebe uma expansão da guerra submarina no mundo. O estado de beligerância. Há 22, o chefe do governo reuniu o ministério no Palácio do Catete. O Departamento de Imprensa e Propaganda divulgou nestes termos o que se passou na reunião. O senhor presidente da República reuniu hoje o ministério, tendo comparecido todos os ministros. Diante da comprovação dos atos de guerra contra a nossa soberania, foi reconhecida a situação de beligerância entre o Brasil e as nações agressoras, Alemanha e Itália. Em consequência, expediram-se, por via diplomática, as devidas comunicações àqueles dois países. Examinaram-se, em seguida, diversas providências atinentes à situação, ficando os ministros incumbidos de preparar os atos necessários. Resolveu ainda o senhor presidente da República que o Ministério, daqui por diante, se reúna semanalmente para assentar outras medidas exigidas pelas circunstâncias. Os torpedeamentos, ele é um evento vivido por uma coletividade. E quando a gente para e pensa na realidade vivida em Aracaju, não é difícil a gente achar pessoas que viveram essa tragédia. Documentos também, jornais. A memória dos torpedeamentos, ela é viva entre os aracajuanos, estancianos, os moradores de São Cristóvão, Itaporanga. Houve o torpedeamento dos navios e essa época eu estava aqui, eu era garoto, mas me recordo bem das coisas que aconteceu. Foram torpedeados 5 navios numa noite só. Esses navios saíram de Salvador com destino aqui para o norte e nordeste. Alguns traziam tropas, né, para guarnecer a costa brasileira aqui no norte, né? E então esses navios foram torpedeados. O torpedeamento, quando aconteceu aqui, meu pai não estava no salão, estava na capitania dos portos. E lá ele foi designado para poder
ir para a praia com 3 soldados do esquadrão, que nessa época tinha esquadrão, para pegar os mortos, as coisas que vinham, que pegava, o caminhão da capitania ia, pegava tudo, trazia para a capitania dos portos. E muitos mortos com anel de joias, com tudo, tirava, trazia tudo para a capitania. Foi bem alarmante. Eu me recordo que eu estava com a namorada no cinema, é um cinema distante, quando são 2 cinemas, um vai levar a próxima parte, um ao outro. Quando chegou a notícia, está chegando aí no porto uma canoa com 28, foi 29 sobreviventes do desastre. Eles torpedearam e sumiram. Fizeram isso mesmo até Recife. Andaram, lá em Aracaju tem a rodovia dos náufragos, não tem? Né? Foi dessa época. E aqui dava os corpos na praia, os mortos dava na praia, como dava assim, caixote de mantimento, de manteiga, muita farinha de trigo assim que vinha, dava muito na praia. Aí papai juntava aquele negócio todo e o caminhão da capitania trazia para a capitania dos portos, né? E os mortos trazia, não botaram em cova. Fizeram uma valeta e sacudiam os mortos aí nesse cemitério que se chamava os Cambuí, né? Que ainda chama. Fazia as valetas porque não dava para fazer cova para enterrar, né, os mortos. Muitos cadáveres, né? Alguns até eram sepultados na praia, porque não tinha como chegar no cemitério nem levar para lugar nenhum. Não. Eu vi muita coisa, muita gente morta. A situação era morto na praia toda, os mortos. E caixote de louça, caixote de mantimento, tudo que o mar trazia e dava tudo na praia, né? Aí, quer dizer, papai sozinho na praia e tudo, não coisava. E o pessoal pegava e levava, escondia as coisas, cavava buraco, escondia. Depois um dizia para o outro, ó, aquele fulano não tem, aí papai ia lá, entendeu? Mas era, você só via morto na praia. Só via aquele pessoal morto na praia. Manifestações dos trabalhadores nacionais e dos funcionários do Estado. Aceito pelo governo o estado de guerra provocado pela agressão do eixo à soberania nacional, o país inteiro manifestou ao senhor presidente da República a sua solidariedade. No Rio de Janeiro e em todos os estados, grandes comícios efetuaram-se em apoio à atitude de Sua Excelência e a imprensa, unânime e vibrantemente, profligou a afronta sofrida pelo Brasil sem nenhum ato nosso que a justificasse. Correspondendo ao sentimento geral, os trabalhadores e os funcionários públicos do Distrito Federal, depois dos universitários e da mulher brasileira em numerosa e emocionante visita, foram ao Palácio Guanabara empenhar ao chefe do Estado o seu firme propósito de cooperar com a Sua Excelência no apresto e na defesa da nação, reclamados pelas circunstâncias. As 2 manifestações realizaram-se. A primeira, a 2, e a segunda, a 3 de setembro. Recebendo os trabalhadores e os funcionários do Estado, o presidente Getúlio Vargas falou-lhes entre aclamações patrióticas e os mais entusiásticos aplausos. Nem Adolfo Hitler, nem Mussolini. O nome mais marcante, mais emblemático, quando a gente vai falar dos torpedeamentos, era do cidadão que morava nessa casa, Nicola Mandarino. E o que se falava na época era aqui que morava um alemão. E disse que esse alemão era quem transmitia as coisas para lá e que o submarino ia e chegava a torpedear o navio, né? Falam, eu não sei se tem fundamento isso, que uma família de São Cristóvão, ou de Aracaju, sei que Mandarino, teria hospedado alguém e era ele que fornecia o diesel para os navios. Mas disse que esse alemão morava ali na esquina do parque. Ele morava ali, né? Tanto que na época dessa coisa, a filha dele estava noiva e o enxoval todo exposto, que ele tinha bastante loja aqui. Aí quebrado tudo, arrebentado tudo. E ele, pegado para não ser preso lá, ele desapareceu, depois prenderam ele, entendeu?
E quando chegaram, disse que na casa dele acharam justamente aquele material que ele transmitia para o navio, né? Quando souberam, quebraram a casa dele toda, foi um auê danado em Aracaju, não? Porque eles davam as notícias para o submarino alemão dos navios que vinham passar aqui nessa frente, aqui nessa barra, não? Então foi assim que as histórias que eu sei. O italiano Nicola Mandarino, ele foi colocado no banco dos réus da história. E sobre ele pesava 3 acusações. Ter um radiotransmissor ali naquela torre, que facilitava a comunicação com os submarinos. Acusação número 2, de ter entrado em comunicação com os submarinos também no estuário do Vaza Barris. E o 3, ter armamento pesado. Ele não soube justificar de onde é que veio todo esse armamento. Em suma, o que é que a gente pode concluir? Nicola Mandarino era ou não era um espião a serviço do eixo? De acordo com a própria investigação policial, Nicola Mandarino foi inocentado. No entanto, para os aracajuanos, a memória de Nicola Mandarino ainda é muito viva e ele continua assim no banco dos réus da história. Discurso do chefe do governo aos funcionários públicos. Servidores públicos do Brasil, ontem disse aos trabalhadores brasileiros o que lhes cumpria fazer nesta hora grave da nacionalidade. A adesão e o entusiasmo das classes trabalhistas deram-me a segurança de que nada há de faltar ao país para resolver, satisfatoriamente, os problemas da produção numa economia de guerra. Agora, cumpre-me dizer-vos o que espero de vós, que sois as peças propulsoras da máquina administrativa. É preciso não esquecer que chegou a hora dos sacrifícios, das renúncias, do serviço sem horário, dos esforços sem conta. Não quisemos. Ela nos foi imposta de maneira brutal, com perdas de vida de civis e militares. Ela nos foi declarada tacitamente, com um massacre premeditado, a algumas milhas da costa brasileira. Não quisemos a guerra, mas o que nola impuseram, verão que não ficará impune a injúria à nossa soberania. Se tivermos de entrar em operações bélicas, conto que cada homem, cada mulher, cada funcionário, tornando-se um combatente no seu setor, multiplicando esforços, auxiliando, por todos os meios e modos, os soldados incumbidos da defesa armada do Brasil. É necessário não vacilar, não temer, manter permanente vigilância contra todas as formas de derrotismo e de fraqueza. O que os outros povos têm podido fazer, criando e forjando as suas armas sob o fogo mortífero dos combates, destruindo tudo que aproveite ao inimigo, sobrepondo-se a todas as contingências, também os brasileiros saberão fazer, e o farão se houver necessidade. Ao contrário, enquanto não se verificar tal emergência, é preciso poupar, amealhar, economizar o que vos pertence e o que é do Estado, para que possa servir mais e melhor quando for oportuno. O que vos peço, e estou certo de que cumprireis, é pouco e é o bastante: disciplina para que as tarefas sejam executadas sem perturbação, aplicação para que o rendimento do vosso trabalho seja o máximo, sobrando-vos tempo para as obrigações auxiliares da defesa passiva, dos serviços de enfermagem, de cooperação espontânea no cuidado de velhos, crianças, enfermos e feridos. Discrição com o objetivo de evitar que se conheçam as vossas atividades e o inimigo possa aproveitar desse conhecimento, pois, para os serviços de informação de guerra, todos os dados podem ser preciosos. União para reafirmar, em todas as circunstâncias, a vontade, a decisão de vencer. Agradeço a vossa manifestação de solidariedade e concito-os a tudo a emprenhar: vida, bens, tranquilidade, trabalho e futuro, na defesa da pátria. O que ficou mais forte na minha lembrança foi
os mortos que meu pai pegava, que papai chegava em casa, a gente botava a mão no nariz por causa do fedor. Pegava aqueles mortos para pegar. Tinha um caminhão da capitania só para pegar esse povo e trazia para o cemitério, sabe? E papai, quando chegava em casa, a gente não aguentava do fedor, sabe? Fedia muito a roupa e o soldado também, sabe? Dava aquelas latas de manteiga, dava muita coisa na praia e deu muito também pano, aquelas peças de pano. Aí o povo dizia assim, o pessoal pegava lá e principalmente o pessoal do Mosqueiro, Rubalo, foi quem mais pegou coisas na praia. Aí dizia assim, olha, tá vestindo bala afogado, tá com vestido bala afogado, sabe? Muitas camas, umas camas por nome de faixa azul, né, solteiro. Chegou uns fardos de borracha, que era a carga do navio, né? Deu aqui na praia, tudo deu aqui na praia. O pessoal, os mortos, né? Dava aqui na praia também, né? Vinha muita coisa, vinha... Porque os navios, quando vinham para aqui, vinham carregados de mantimento para aqui, né? E então teve que botar a carga, torpedeado, botou a carga toda na água, né? O pessoal daqui, pessoal pobre, né, pegava aqueles sacos de farinha de trigo para fazer uso, né, para comer, fazer pão, essas coisas, né? Era que o pessoal levava. Pegou, foi muitas joias caras, que tirava do braço ele pegava assim, pegava com a faca assim, cortava para tirar aquela joia que entrava assim dentro do corpo da pessoa assim, né? Anel, pulseira e tudo. Porque o Batendi mesmo, meu tio disse que na hora do torpeamento eles estavam dançando, que era aniversário do imediato. Aí que pegou tudo assim, né? Quando recebeu o torpedeamento, pronto. Esse período de guerra, as pessoas aqui em Aracaju eram tudo amedrontado. Até as escolas pararam, que não tinha aula. Eles falavam que aquele pessoal podia pegar a gente, levar, e o pessoal assim mal informado, né? E ficava com aquele medo. Muita gente não dormia direito, não dormia, não tinha sossego com essas histórias, né? Não, porque ele pode chegar, pegar, botar dentro do submarino, levar, e as pessoas não dormiam direito. O farol apagado, porque o farol antigamente não era hoje como hoje é elétrico. O farol era queroseno, não era queroseno. Botava o querosene lá em cima, dava a bomba e o querosene subia e acendia o farol. E na época era tudo apagado. Só quem tinha direito assim a querosene para poder acender as luzes de casa só era o pessoal que era faroleiro da capitania que tinha o querosene que tinha no farol, sabe? Mas era tudo apagado, a cidade toda apagada, era triste. Era tudo apagado. Ninguém acendia a luz em casa, tudo apagado. A costa totalmente no escuro. Os faróis aqui tinham uma atalaia, um farol. Não acendia, o farol não acendia, apagava. A marinha desarmou logo, né? Que ele acendia e apagava, né? E aí desarmou tudo para ficar no escuro. Eu me recordo que a minha esposa, Maria Rosa da Silva Siqueira, ela tinha família em Aracaju. Ela era paulista, de uma cidade por nome de Colina. Veio para aqui, a mãe era de Itapuranga e o meu sogro era de Arauá, cidade vizinha. Mas ela lia muito, gostava de ler romances e lia que queria conhecer Pompeia. Não sei se vocês conhecem a história de Pompeia. É uma cidade que foi liquidada, não é isso? Inundada, acabou a cidade. Na leitura entra em detalhes, aí eu não tenho condição de repetir. Ela lia muito. E nos casos da guerra aqui, outros acontecimentos importantes, o povo não sabe, não sabe. Agora, de lá, do exterior, sabem.